Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já prometeu para si mesma que dessa vez ia fazer diferente, ia parar de adiar, ia colocar aquele plano em prática, mas alguns dias depois percebeu que estava fazendo a mesma coisa? Se isso já aconteceu com você, fica aqui comigo até o final, porque hoje você vai descobrir por que isso acontece. A resposta pode tirar um peso enorme das suas costas. Mas antes eu quero conectar essa conversa com os dois vídeos anteriores. Nos dois primeiros vídeos desta série, nós chegamos a duas conclusões importantes. A primeira é que muitas vezes o problema não é falta de conhecimento. A segunda é que boa parte da forma como você se enxerga foi aprendida ao longo da vida. Só que isso deixa uma pergunta. Ok, eu já entendi tudo isso, mas por que eu continuo repetindo os mesmos comportamentos? E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu acredito que entender isso muda completamente a forma como você olha para si mesma. Existe uma ideia muito interessante estudada pela psicologia, mas deixando aqui só uma observação, eu não sou especialista na área, eu apenas amo estudar esse assunto. É que o nosso cérebro, ele tende a repetir aquilo que já conhece, não necessariamente porque aquilo é o melhor, mas porque aquilo já se tornou familiar. Pense em quantas vezes você faz um caminho sem nem perceber, ou escova os dentes quase que no automático. Isso acontece porque o cérebro ele gosta de economizar energia. Então, quando algo já foi repetido muitas vezes, ele exige muito menos esforço para fazer de novo. E isso pode acontecer com comportamentos e pensamentos. Agora, deixa eu te mostrar isso de um jeito mais simples, porque quando eu entendi essa comparação, tudo começou a fazer mais sentido para mim. Imagine aí uma estrada de terra. No começo, quase ninguém passou por ela. Mas conforme os carros começam a passar por ela todos os dias, aquele caminho vai ficando cada vez mais marcado. E depois de um tempo, todo mundo começa a passar pelo mesmo lugar. E não porque ele seja o único caminho, mas porque ele ficou mais fácil de seguir. E com o nosso cérebro acontece algo parecido. Quanto mais um pensamento ou um comportamento é repetido, mais familiar ele se torna. E muitas vezes o cérebro ele faz esse caminho automaticamente, mesmo quando ele não faz sentido para a sua vida hoje. Talvez você esteja pensando, então eu estou condenada a repetir isso para sempre? E a resposta é não, porque o cérebro ele também aprende caminhos novos. Só que isso não acontece de uma hora para outra, acontece por repetição, por prática e por pequenas ações feitas de forma consistente. E é por isso que eu insisto tanto que estratégia, execução e desenvolvimento pessoal caminham juntos. Porque aprender uma estratégia é importante, mas desenvolver a mulher que vai colocar essa estratégia em prática é o que faz continuar quando surgirem as dificuldades. E é essa combinação que eu quero desenvolver com você aqui no canal. Agora eu quero que você pense por alguns segundos. Qual comportamento você já prometeu mudar várias vezes, mas continua repetindo até hoje? Só de conseguir identificar esse padrão, você já está um passo à frente. Porque ninguém consegue mudar aquilo que ainda não conseguiu enxergar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante muito tempo, eu acreditava que me faltava alguma capacidade, quando na verdade eu estava repetindo formas antigas de pensar que nunca tinham sido questionadas. E foi quando eu comecei a entender isso que a mudança realmente começou. E sabe por que eu faço tanta questão de falar sobre isso antes de ensinar estratégias? Porque eu vejo tantas mulheres estudando, fazendo cursos, procurando a estratégia perfeita. Mas quando chega a hora de agir, elas travam. Não porque elas sejam incapazes, mas porque a forma como se enxergam acaba influenciando as decisões que tomam. E foi por isso que eu decidi construir esse canal. Eu quero ajudar mulheres que estão iniciando a crescer no digital, mas também eu quero ajudar você a desenvolver essa pessoa que vai sustentar esse crescimento ao longo do tempo. Porque conquistar um resultado é importante, mas sustentar esse resultado é o que realmente transforma uma vida. Inclusive, se você quer começar no digital, mas sente que está perdida, sem saber por onde começar, hoje eu oriento mulheres que querem construir um negócio pela internet, mesmo que não tenham experiência. O meu objetivo é mostrar um caminho claro, simples e seguro,
para que você não precise aprender tudo sozinho. E se em algum momento você sentir que faz sentido para a sua realidade hoje, o link do meu WhatsApp está aqui na descrição. Pode me chamar, eu vou ter prazer em conversar com você. Agora vamos voltar ao nosso assunto, porque existe uma última ideia que eu gostaria que você levasse desse vídeo. Se existe um princípio da nossa comunidade que combina com esse capítulo, é este. O crescimento começa na prática. Você não precisa esperar sentir confiança para começar. Você precisa começar para construir essa confiança. Cada pequena ação que você repete vai mostrando para o seu cérebro que existe um caminho novo. E aos poucos, aquilo que hoje parece difícil vai se tornando familiar. E é assim que mudanças reais acontecem. Se tem uma frase que eu gostaria que você lembrasse quando terminar este vídeo, é esta. O cérebro não repete aquilo que é melhor, ele repete aquilo que se tornou familiar. E a melhor parte é que o familiar pode ser reconstruído. E no próximo capítulo, nós vamos transformar tudo isso em prática. Se o cérebro aprende por repetição, como criar novos comportamentos sem depender da motivação todos os dias? E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. E se você quer acompanhar essa série desde o começo, aproveita para se inscrever aqui no canal. E antes de ir embora, eu quero deixar uma pergunta bem simples. Qual comportamento você mais gostaria de mudar hoje? Pode responder com apenas uma palavra nos comentários. Eu gosto de ler as respostas porque elas me ajudam a criar conteúdos que façam diferença na sua caminhada. E eu quero terminar este vídeo lembrando do motivo pelo qual este canal existe. O meu objetivo não é apenas ensinar você a trabalhar pela internet, ajudar você a se tornar uma mulher capaz de construir, sustentar e expandir um negócio digital que lhe dê mais liberdade, autonomia financeira e poder de escolha. Um beijo e até o próximo vídeo.